Paulo Freire. Verificada a existência de quórum regimental, convido meus pares para ficarem de pé. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 13ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Valentim Gentil. Pode se assentar. Meus agradecimentos a todo o público presente e a todos os internautas que nos acompanham pela internet. Solicito ao secretário que procedam à leitura da matéria constante da pauta de expediente. Moção de pesar. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil, São Paulo. Moções. Apresentamos à mesa, ouvido o plenário dispensado das demais formalidades regimentais, moções de pesar pelos falecimentos de Geraldo, Leonardo, Leo Virgílio, Antônio da Silva, Samuel Tadeu Bueno, Diolindo José Rodrigues, Luísa Cândida Mendes e Jonathan Felipe Pazini Marques, causando grande comoção no seio de nossa população, considerando os laços de amizade que liga a família lutada à nossa comunidade. Que se dê ciência dessa justa homenagem à família lutada. Sala das Sessões Gervásio Alves Pereira, dia 18 de agosto de 2014. Assinado por todos os vereadores desta Casa. Moção de congratulação número 06/2014. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil. Moção de congratulação número 006/2014. Considerando que no período de 30 de junho a 14 de julho do corrente ano, cerca de 150 crianças tiveram a oportunidade ímpar em suas vidas ao passarem dias agradáveis durante a realização da primeira colônia de férias que ocorreu na EMEI Ayrton de Medeiros e que foi totalmente organizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Considerando que seus organizadores, senhor João Paulo Ferrarese e pastor Joane Alves, não mediram esforços para êxito total deste evento, que de forma simples e ordeira entreteve muitas crianças durante o período de férias, ajudando-os em suas formações, orientando-as e fazendo com que esses pequenos momentos de alegria e ensinamentos religiosos, culturais e musicais fiquem para sempre gravados em suas memórias. Com certeza produzirão muitos frutos positivos. Apresentamos à mesa
ouvido o plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, moção de congratulação ao senhor João Paulo Ferrarese e ao pastor Joane Alves pelo brilhante trabalho realizado na organização e realização da primeira colônia de férias em nossa cidade. Que se dê ciência desta justa homenagem aos senhores acima citado. Sala das Sessões, Gervásio Alves Pereira, assinado pelo vereador Antônio Donizete Maranini. Projeto de Lei número 28/2014. Ao excelentíssimo senhor Cláudio Honor Roberto Ticheto, digníssimo presidente da Câmara Municipal Valentim Gentil, São Paulo. Assunto: projeto de lei número 28/2014. Senhor presidente, estamos encaminhando a essa egrégia casa o incluso projeto de lei número 28/2014, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 2043, de 13 de novembro de 2013, e das providências correlatas. As alterações são necessárias para adequar o planejamento plurianual às questões financeiro-orçamentárias previstas para as ações e projetos do exercício de 2015, alencadas na lei anterior. São alterações programáticas, mas de conteúdo técnico, no desenvolvimento das atividades do orçamento. Aguardamos a aprovação e reiteramos a Vossa Excelência e aos digníssimos componentes dessa Casa de Leis os protestos de nossa estima e elevada admiração. Ansiosamente, assinada pela prefeita municipal Rosa Luque Caldeira. Projeto de lei fica encaminhado às comissões. Projeto de lei 29/2014. Ao excelentíssimo senhor Cláudio Honor Roberto Ticheto, presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil, São Paulo. Assunto: projeto de lei número 29/2014. Senhor presidente, dentro do prazo estabelecido pela lei, estamos remetendo para apreciação e aprovação do Legislativo Municipal a proposta orçamentária para o exercício de 2015. A proposta foi elaborada obedecendo todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis de regulamentação obedecidas na elaboração da proposta orçamentária, podemos relacionar: item 1, os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5/10/1988. Item 2, a Lei Federal número 4.320, de 17/3/1964. Item 3, a Lei Complementar número 101, de 4/5 do ano de 2000. Além dos dispositivos constitucionais, esta proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber: item 1, LOM, de Valentim Gentil, LDO, Lei Municipal de 2067, de 25/6/2014. 3, PPA, Lei Municipal de 2043, de 13/11/2013. A situação econômica financeira do município pode ser considerada equilibrada ou sob controle, se considerarmos que as exigibilidades, saldo da dívida flutuante e restos a pagar do exercício a curto e médio prazo alcançam valores muito próximos aos das disponibilidades. Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do município, como também uma maior capitalização, haja visto
que no novo orçamento as despesas de capital superam a receita com alienações. A política econômica e financeira do município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a sua infraestrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes. Esta infraestrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa da receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções da educação, saúde e também da administração. A receita prevista de R$ 31.703.260 foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no país. Observadas as características e peculiaridades locais, o valor orçado está compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos 12 meses e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, conforme comprova o quadro de evolução da receita. Quanto à previsão da receita, a expectativa é composta e com as seguintes justificativas: a receita tributária própria, composta de impostos, taxas de contribuição de melhorias, representam 11,63% do total estimado, pois se procurou ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos munícipes contribuintes. A receita de contribuições, constituída de contribuições sociais dos assegurados também econômicas, representa 2,62% do total estimado. A receita patrimonial, que atinge 4,86% do total estimado, é decorrente da rentabilidade de valores imobiliários, aplicações financeiras e da ocupação de bens e imóveis e da utilização de máquinas e equipamentos municipais. As transferências correntes, com índice de 72,43% do total da proposta orçamentária, se constituem na base principal de fontes de receitas do orçamento, refletindo o atual sistema tributário nacional. Esse total é apresentado por dois valores principais: o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, repassado pela União, e os restantes das transferências correntes se constituem de outros tributos de menores valores arrecadados pela União e pelo Estado e repassados ao município, bem como a expectativa de auxílios e subvenções para manutenções dos serviços de educação, saúde, assistência social e outros. Sob o título de outras receitas correntes, apenas 2,17% do total da receita foi classificado. Estas receitas se constituem de multas e juros de mora, indenizações, restituições, dívida ativa e outras receitas diversas. As receitas de contribuições infraorçamentárias, constituídas de contribuições sociais patrimoniais, representam 3,82% do total estimado. As receitas de capital, representadas por 2,47% do total estimado, se constituem de operações de crédito, alienação de bens e de transferências e auxílios de programas a nível federal para investimentos de capital, limitados pelo realismo da estimativa da receita. Na política econômica financeira, foi estabelecida uma escala de prioridades que direcionam as despesas por funções na seguinte ordem decrescente de prioridades: educação, R$ 7.833.760, 24,71%. 10. Saúde, R$ 7.363.320, 23,23%. 4. Administração, R$ 6.024.019%. 99. Reserva da contingência, R$ 3.423.800, 10%. 15. Urbanismo, R$ 1.616.000, 5,10%. 8. Assistência social, R$ 1.358.380, 4,28%. 1%. 1. Legislativa, R$ 1.130.000, 3,56%. 25. Energia, R$ 580.000, 1,83%. 28. Encargos especiais,
571.000, 1,80%. 26, transporte, 440.000, 1,39%. 09, previdência social, 390.000, 1,23%. Cultura, 305.000, 0,96%. Desporto e lazer, 188.000, 0,59%. 23, comércios e serviços, 130.000, 0,47%. Gestão ambiental, 19, 105.000, 0,33%. 20, agricultura, 85.000, 0,27%. 16, habitação, R$60.000, 0,19%. 17, saneamento, R$40.000, 0,13%. 19, ciências e tecnologia, 30.000, 0,9%. 22, indústria, 10.000, 0,03%. A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, o caso do município venha a ser condenado ao pagamento de indenizações em processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi consignada no orçamento previsão e reserva de contingência para o fim no valor de R$ 3.423.800, com a seguinte distribuição: 1. 3.123.800 recursos de RPPS, regime próprio da Previdência Social. 2. R$300.000 recursos próprios de Tesouro Municipal. Na elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo procurou atender, na medida do possível, às reivindicações apresentadas em audiências públicas realizadas para a finalidade. Finalmente, ressalta-se ainda que a prioridade principal estampada no orçamento ora encaminhado é dotar o município da infraestrutura básica para o atendimento aos munícipes. Tal fato pode ser constatado pelo quadro da análise de despesas em porcentagem, no qual se constata que 5,46% da despesa é destinada a investimentos, enquanto que as despesas com pessoal atingem apenas 45,45% do seu total. Índice este bem menor do que o máximo fixado na legislação respectiva. Estes esclarecimentos que, no entendimento das determinações especiais, entendemos por oportuno prestar aos excelentíssimos senhores edis, na expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de todos. Assim, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais edis desta Casa os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Rosa Luque Caldeira, Prefeita Municipal. Que fica encaminhada às comissões competentes. Projeto de Lei número 30/2014. Mensagem número 30/2014. O excelentíssimo senhor Cláudio Honor Roberto Ticheto, digníssimo presidente da Câmara Municipal Valentim Gentil, São Paulo. Assunto: projeto de lei número 30/2014. Senhor presidente, estamos encaminhando a essa egrégia casa o incluso projeto de lei número 30/2014, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 2069, de 25 de julho de 2014, das providências correlatas. As alterações são necessárias para adequar as diretrizes orçamentárias às questões financeiro-orçamentárias prevista para as ações e projetos do exercício de 2015. Alencadas na lei anterior, são alterações praticadas, mas de conteúdo técnico, no desenvolvimento das atividades do orçamento. Aguardamos a aprovação. Reiteramos a Vossa Excelência, aos dignos componentes desta Casa de Leis, os protestos de nossa estima e elevada admiração. Atenciosamente assinada pela Prefeita Municipal Rosa Luque Caldeira. Fica encaminhada às comissões competentes.
O horário agora será destinado, antes de entrar ao tema livre, gostaria de pedir ao primeiro secretário, presidente do Parlamento Regional, que faça o convite formalmente aos vereadores dessa casa sobre a reunião do Parlamento da região de Votuporanga nesta casa. Nós, no mês passado, fomos eleitos presidente do Parlamento Regional e as duas últimas sessões foram realizadas na Câmara Municipal de Votuporanga. Assim formada a diretoria, na última reunião, foi decidido que nós faríamos a próxima reunião do Parlamento aqui em Valentim Gentil. E vocês podem ver aí na mão que todo mundo recebeu o ofício da UVESP para que nós possamos realizar esta reunião no dia 22, na sexta-feira, aqui na Câmara Municipal de Valentim Gentil. Serão presentes outras cidades que fazem parte da nossa região, da nossa micro-região. Então, senhores vereadores, a gente precisa de vocês aqui na sexta-feira para poder se reiterar dos assuntos que o Parlamento trata, que são muito importantes. Inclusive, na próxima quinta-feira, dia 21, nós temos já um curso em Votuporanga, totalmente gratuito, onde os vereadores que tiverem interesse, eu até acho que dá para fazer inscrição amanhã. Foi inscrito até agora somente, acho que eu e o Claudio Honor. Então, os interessados amanhã tem que fazer pelo site, é só vir aqui na Câmara e a gente vai fazer inscrição. O curso, na quinta-feira em Votuporanga, ele terá duração de 4 meses, uma vez por mês. Então, é muito importante, esse primeiro início nosso será sobre o Tribunal de Contas. Vamos aprender tudo aquilo que se refere ao Tribunal de Contas. Então, na próxima sexta-feira, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal, os vereadores estão convidados e também as outras cidades que virão aqui para Valentim Gentil participar dessa reunião, juntamente com o nosso coordenador, o Marinho, que é da UVESP, da cidade de São Paulo. Está feito o convite, gostaria de reiterar aqui, pedir a cooperação. Não é uma reunião oficial da Câmara, mas para honrar aqui o nosso presidente, Donizete, gostaria de pedir o apoio dos demais vereadores para que nós estejamos aqui em peso, para mostrar essa Câmara aqui está unidas. E está certo, o convite está feito, quinta-feira também muito importante. Agora o horário está destinado ao uso da palavra, versando sobre o tema livre. Usará da palavra pela ordem o vereador devidamente inscrito. Nós estamos preparando o nosso cronômetro, vereador Isaac, porque não foi possível fazer a compra nessa última semana, essas 2 últimas semanas, né, presidente? Mas amanhã, está fazendo cotação. Amanhã deve ir atrás e adquirir esse aparelho já para a próxima sessão. Se não vir na próxima sessão, vem na outra. Tá bom? Então, vamos lá. O nosso vice-presidente está coordenando o cronômetro, mas eu já convido o vereador Isaac para vir fazer parte aí do tema livre, por favor. Número 1, Isaac. Então vai. Senhor presidente, membros da mesa, companheiros vereadores, em nome do Silvio Pereira, meu cunhado, cumprimento todo o público presente, cumprimento o pessoal que está de casa, nos acompanhando pela internet. Uma boa noite a todos. Eu quero primeiramente iniciar minhas palavras. Primeiramente agradeço a Deus por estarmos aqui novamente dentro dessa casa de lei, falando com o nosso povo, com a nossa população. Eu quero primeiramente parabenizar o Poder Executivo, a Prefeita Municipal, onde na sessão passada a gente esteve comentando aqui a respeito dos motoristas, do jantar dos motoristas que levam os estudantes à noite para a faculdade. E a gente ficou sabendo
que tiveram uma reunião e isso foi concluído e agora vão começar a receber o jantar. Os motoristas de ônibus da faculdade vão estar aí recebendo o jantar de agora para frente. Então a gente fica grato sobre isso. Quando a gente fala as coisas acontecem, a gente vem aqui e agradece. Agora tem coisas que talvez a gente procura, não acontece, a gente vem aqui também e reclama. Vou falar do fiscal da prefeitura que aconteceu comigo esses dias atrás, na semana retrasada, onde numa sexta-feira, eram as 10 horas da manhã, eu liguei para ele pedindo para que se desse para tombar um pedacinho de terra para um pequeno produtor. Era meia hora para tombar aquele pedacinho de terra. No momento, ele me atendeu até bem, eu até fiquei meio surpreso, pedi para ele falou assim, não, fala para ele, é para o seu Zé Português, todo mundo conhece, um coitadinho, pobre de um trabalhador. Aí eu pedi para ele disse, não, fala para ele que eu vou hoje lá tombar a terra dele. O trator está até com o arado engatado, era às 10 horas da manhã, e eu peguei e fui lá, ele falou, vai lá e avisa ele que depois do almoço vai tombar a terra dele para ele ficar lá esperando. Aí eu fui lá, avisei ele aquele homem simples, pessoa humilde, ainda cheguei lá, falei, ô seu Zé, falei com o fiscal, ele disse que vai tombar a terra do senhor lá hoje, para depois o senhor ficar lá esperando. Aí ele falou assim, será, compadre? Até chamei eu de compadre, que fui padrinho do filho dele de casamento. Falei, será? Ele duvidou, porque ele já pediu algumas vezes também e não foi feito. Aí eu falei, não, mas prometeu que vai. Aí ele foi lá, era 12:30, o coitado ficou lá postado, sentado lá esperando. Eu passei lá por volta das 2 horas da tarde e ele estava lá no mesmo local. Eu cheguei e ainda brinquei, uai, compadre, não veio? Ele falou, não veio, eu não falei para você que não vinha? Não vem mesmo. Mas fica mais um pouco aí, seu Zé, depois o senhor vai embora, o senhor vai ficar aí perdendo tempo, se eles virem, ele vai lá e te procura. E ele falou, ficou lá, depois eu fui embora, fui trabalhar para as indústrias e voltei à tarde, era 5:30 quase, ele estava indo embora àquela hora. Então eu fico indignado, fico muito indignado com isso que acontece em nossa cidade. Quando muitos neguinhos ricos, ele vai lá e faz o serviço. E ele enganou eu, que a gente é uma autoridade, e fez eu enganar o pobre do coitado do velhinho. Porque no meu palanque político, quando eu fiz a minha campanha, eu falava assim que nós ia trabalhar para o pobre, para o trabalhador, que precisava de um caminhão de terra, nós ia estar lá servindo, que precisasse tombar um pedacinho de terra, nós ia lá estar servindo o pobre e o trabalhador. E não é isso que a gente vê acontecer em nossa cidade, meu povo. Aquele neguinho que subia no palanque contra, criticava a administrativa prefeita, criticava o nosso povo, hoje está sendo beneficiado, que eu sei disso. Muitos neguinhos são beneficiados. Então por isso que eu ignoro e venho aqui e falo a verdade nessa tribuna. Ignoro por isso. Então por que neguinho, acho que dá lá carneiro, leitoa, bebida para esse fiscal, ele vai lá e faz o serviço. Eu fico indignado com isso e não tenho medo de falar desse fiscal não, porque ele ignorou comigo. Ignorou mesmo e fez eu enganar um pobre do coitadinho, mas eu quero que o povo vá lá e vê. Eu esperei ainda até na quarta-feira dessa semana. Na quarta dessa semana não foi lá e não fez o serviço. Eu fui lá e arrumei uma pessoa e paguei com o meu próprio bolso para fazer o serviço daquele pequenininho. Então eu fico aí indignado com isso. Enquanto o nego rico está sendo lá atendido porque dão as coisas e o coitadinho lá está lá sem fazer o serviço, mas está lá feito porque eu paguei para fazer. E mais alguma coisa já aconteceu comigo no passado também, já 2 vezes que eu peço, mas eu digo para o meu povo que eu não peço mais nada, mas a população, eu estou do lado do povo mais humilde, do povo trabalhador, e pode me procurar a hora que quiser, que eu disposto a ajudar a nossa população e faço o que é possível para fazer. Tanto maquinário novo lá dentro, mas aí favorecendo os nego rico por causa desse fiscal que está lá dentro. Então eu falo para a prefeita abrir o olho com isso. Até teve uma vez também que caiu uma árvore ali na propriedade de uma senhora, meu pai tem até umas bezerrinhas lá onde mora o São Antônio, manco. Chegou um dia lá, meu pai, uma árvore caída em riba da casa do pobre do velho. Aí o velho falou para meu pai ligou naquele momento para mim, e eu falei, não pai, vou ligar para o fiscal. Liguei, aconteceu a mesma coisa, ele falou, eu vou lá hoje ver. Chegou lá, vou lá ver e mando cortar. Chegou lá, no sábado, meu pai novamente, o velho ficou até meio bravo também, chegou lá, estava lá do mesmo jeito, e não tinha feito o serviço. O que eu fiz? Arrumei um caboclo aqui também, um menino com uma motosserra, fui lá e mandei fazer o serviço. Então um fiscal desse é para atender o nosso povo, é para atender a nossa população, ou para atender quem só que ele dá as coisas para ele?
Então isso a gente fica indignado com essas coisas que acontecem em nossa cidade, e eu falo para a prefeita municipal, para abrir o olho também, e cortar aquele churrasquinho que é feito lá naquele almoxerifado da prefeitura. Quantas vezes a gente passa lá, tá aquela baderna, eu acho que lá é um local de trabalho, não é lugar de baderna, é lugar de fazer churrasco, isso e aquilo não, meu povo. Então eu acho que essas coisas tem que ter olhado com atenção para o lado do povo mais humilde, do povo trabalhador, que a gente sempre prometeu na nossa campanha e a gente não vê isso acontecer em nossa cidade, meu povo. Eu quero falar também, um outro dia, aconteceu também que eu pedi, vocês sabem muito bem que pedi para fazer aquela lombada lá na entrada da cidade, onde muitos locais precisa ser feito. Ele chegou lá com um maquinário querendo arrancar a lombada que foi pedido para fazer. Eu entrei na frente e não deixei mesmo que arrancasse aquela lombada. E proibi mesmo que não arrancava aquela lombada naquele momento e falei que era uma pouca vergonha que estava acontecendo na nossa cidade. Aí ele disse assim, que os políticos é tudo sem vergonha. Eu falei para ele, não, senhor fiscal. Eu não sou sem vergonha, não. Eu entrei agora na vida pública, mas eu tenho vergonha na cara, sim. Eu tenho um nome limpo, graças a Deus, e tenho vergonha na cara. E ele disse, então disse que eu era pequeno. No momento ele falou que eu era pequeno. Pequeno, mas eu digo ao nosso povo, quem é o grandão hoje, que a gente diz, a gente é pequeno, mas um dia eu posso crescer. E o que é leão hoje, que é o bonzão da boca, um dia pode ser uma formiguinha também e ter mais respeito com a gente. Que eu acho que a gente é uma autoridade, tem que ter mais respeito. E aí eu entrei e não deixei arrancar aquela lombada na seriedade e fui. E eu acho que tem que ter, diz que é porque estava quebrando as carretas da pedreira, da usina. Eu não vejo nenhuma carreta lá quebrada, mas antes de quebrar uma carreta, de que tirar uma vida de uma pessoa, antes que quebre uma carreta. Eu acho, Gilberto, até nós já pedimos lombada lá, você pediu ali perto da casa do Eugídio, eu acho que tinha que fazer uma grandona lá também, para que eles não virassem ali também, que já aí pelo menos eles iam passar lá na outra, porque eles continuam virando e passando aqui ali naquela rua, ali daquele lado novamente. Então eu digo uma coisa, e falo disso que foi contra. Eu sei que tem que trabalhar pelo povo, não só por causa que foi contra, mas tem que ter dignidade, mas não fazer para os negros ricos, porque dão isso, dão aquilo, e não fazer para o pobrinho, para o trabalhador. E ele também mesmo é um que foi contra, que eu sei que era contra a prefeita que falava mal na nossa campanha política. E depois que ganhamos as eleições, ele tentou invadir a casa da prefeita, falando que era do lado, com medo de perder o seu serviço. Então eu falo para o nosso povo que da agora para frente, e diz que tem que fazer os requerimentos. Então teve também um conhecido meu esses dias, disse que foi feito um requerimento. E foi lá, pagou o requerimento e ficou cobrando dele para fazer o serviço também não foi feito. Aí ele pegou e pagou uma outra pessoa para fazer o serviço, aí chegou lá, aí depois que foi feito o serviço, foi lá com o maquinário para fazer o serviço e voltou para trás, porque já esperou muito e não foi fazer. Então da agora para frente, eu digo assim, eu vou fazer igual o Merreto Meidão lá de Votuporanga, que acompanha lá também os almoxerifados. Eu vou dar de acompanhar. Eu vou acompanhar, eu quero ver o requerimento e ver por escala. Aquela pessoa primeiro que tem que ser atendido, aquela que vai ter segundo ser atendido, terceiro, quarto, para a gente ver a escala certinho, porque tem muita reclamação. Já que tem que fazer requerimento, vão acompanhar os requerimentos para atender bem todo o nosso povo, toda a nossa população. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. Muito boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Gilberto. Boa noite, senhor presidente, nossos companheiros vereadores, a todo o público presente, pessoal que nos acompanha pela internet. Eu queria usar esse tempo meu aqui para que a gente possa refletir junto a nossa realidade política. Isaac usou bem essa questão interna, nossa questão municipal. Mas nós tivemos um evento em particular durante essa última semana que nos entristeceu muito e nos leva a refletir a respeito da nossa caminhada. Nós ocupamos cargos públicos, né? Nós somos eleitos para poder prestar o nosso serviço com seriedade, com honestidade, dar o nosso melhor. E ele também, Isaac, né? Por estar ocupando um cargo público para servir realmente ao povo mais necessitado, assim também como a nossa prefeita, Rosa, e todos aqueles que foram eleitos para prestar esse tipo de serviço. Eduardo Campos morreu e nós vimos, né, nesse episódio, e nos leva a refletir
que nós às vezes achamos que a gente tem o resto da nossa vida para poder consertar os nossos erros, mas a gente não sabe quanto tempo mais nós temos. De repente, o nosso hoje é tudo que nos resta. Então, que nós possamos fazer de verdade, com honestidade e seriedade, porque um dia nós vamos prestar conta de tudo aquilo que a gente fez. E aquele que assume um cargo, aquele que tem a responsabilidade e que usa em proveito próprio, como muitas vezes nós temos visto na administração pública, seja municipal, estadual ou federal, a falta de vergonha que muitas vezes tem tomado conta dos nossos políticos. Hoje, infelizmente, eu faço parte da política, mas graças a Deus, como disse o Isaac, não perdi a vergonha para ser político. Então, por isso que muitas vezes a gente vai contra o ensejo e o desejo de muitas pessoas, que acham que prefeitura é lugar de se fazer favor, que acha que ser vereador é você fazer favorzinho aqui e ali. Isso para mim, vou te falar a verdade, para mim é corrupção. Quando você compra alguém com a necessidade deles, você está sendo corrupto e está sendo corrompido também. Então nós precisamos mudar a nossa visão de política. Nós temos a obrigação de fazer com que o poder público assuma de verdade a sua responsabilidade. Para isso nós pagamos impostos. Não é favor nenhum que a prefeitura faz quando ele vai e socorre alguém que necessita. É obrigação, porque a política é para isso, justiça social. E essa é nossa obrigação, como servidor público que nós somos, porque nós somos assalariados para isso. Prestarmos um bom serviço, buscarmos e fazer com que todos entendam a seriedade do político. Nós estamos aqui não para legislar em causa própria, tirar proveito de situações, mas para fazer com que as pessoas possam usufruir daquilo que com o suor, com o sacrifício do salário e do imposto que é pago através do seu salário, possa realmente usufruir de tudo aquilo que eles plantam. Então, fica aqui a minha reflexão. Nós tivemos, no nosso querido Brasil, muitas situações de dificuldade. Eu citei hoje a respeito do Eduardo Campos. Mas se nós voltarmos lá atrás, nós tivemos Juscelino Kubitschek, nós tivemos Getúlio Vargas, nós tivemos João Goulart. Vai lembrando, vai relembrando todos aqueles homens, Tancredo Neves, que eram estadistas, pessoas que realmente tinham seriedade com a coisa pública, mas que não puderam chegar até o fim com seus mandatos. Eu não sei o que aconteceu, mais uma vez, com o Eduardo Campos, mas muita coisa na nossa história esteve e está mal explicada. Quando a gente vê uma pessoa séria que entra na política, logo, logo a gente vê que dá um jeito, né? E mesmo não sendo na política, nós vimos há pouco tempo atrás o Joaquim Barbosa. Por que será que aquele homem não foi até o fim? E olha que ele era corajoso, não é? Por que será que ele, antes de terminar o tempo dele, ele abriu mão? Não é fácil. Não é fácil contrariar interesses. Não é fácil mexer no interesse no bolso dos outros. Porque muitas vezes o político usa de todas as artimanhas, se veste de cordeiro, mas na verdade ele é o lobo. E nós estamos aqui realmente para exigir seriedade de nós vereadores, nós que fazemos parte do legislativo, e às vezes a gente se sente assim, e eu sei esse sentimento que o Isaac hoje protestou aqui, às vezes a gente se sente meio que marionete na mão do poder público, porque parece que a gente não tem voz ativa para nada. Parece não, na verdade, ultimamente eu tenho quase tido certeza de que nós não temos. A nossa autoridade termina pura e simplesmente no título de ser vereador. Porque se você perguntar quais foram os progressos que nós fizemos como vereador nesses quase 2 anos que eu faço parte, eu sinceramente estou decepcionado. Então queria partilhar isso com vocês, pedir a seriedade de todo o povo. Não é só de nós que estamos aqui não. Contagiar o povo com essa seriedade, para que realmente as pessoas que estão no poder possam realmente viver esse tempo novo. O povo não pode mais acreditar em história da carochinha. Viver esse tempo de mentirinhas, de promessinhas e coisas que a gente sabe que não tem fundamento. Nós queremos coisa séria. Nós queremos o preto no branco, e é para isso que nós estamos aqui. Muito obrigado. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Gilvan. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, meus pares, público aqui presente. Eu vim até essa tribuna hoje por uma questão que eu acho muito importante, inclusive para o município de Valentim Gentil. Queria, em primeiro lugar, senhor presidente, parabenizar o vereador Zete Marianini, presidente regional da UVESP, onde nós tivemos hoje, como já foi dito por ele mesmo, na cidade de Araraquara, numa reunião com aproximadamente 40 prefeitos da região, onde os prefeitos foram lá para reivindicar o 14º salário, um aumento do FPM, que ultimamente os prefeitos têm sofrido muito com isso, porque o FPM muitas das vezes tem abaixado e o ICMS também tem abaixado. Só para a população ter mais ou menos, ficar ciente do que está acontecendo nesses dois sentidos, ultimamente, acho que nesse mês agora, teve uma diminuição aproximadamente de 30% no FPM e do ICMS. Queria pedir licença aqui ao presidente da UVESP, Zete Marianini. Eu gostaria também, Zete, junto com esse convite que nós recebemos, todos os vereadores, os vereadores já sabem que estão com o convite na mão. Mas também gostaria muito de passar para a população que hoje nos ouve aqui, você entendeu? Qual é a questão, qual a importância dessa UVESP. Então, pediria licença para Vossa Excelência, eu vou passar alguma coisa para o público, usar esses minutos que eu tenho aqui para passar, para que o público também fique sabendo a respeito dessa grande atitude que o senhor teve de entrar e fazer junto aos prefeitos, e no próximo dia 22 vai ter uma reunião aqui em Valentim Gentil, nessa Câmara. Vou começar lendo o que é a UVESP. A União de Vereadores do Estado de São Paulo tem 37 anos de história no movimento paulista e realiza ações para informar, para levar a informação, capacitação técnica para vereadores, servidores e assessores de câmaras municipais do interior do estado de São Paulo. Preocupada com o índice de rejeição da classe política perante a opinião pública e a grande renovação de vereadores que vem acontecendo em todo o estado, que chega aproximadamente a 70%, a UVESP não está medindo esforços para iniciar uma grande mobilização de vereadores através de uma criação de parlamentos regionais, que é o que está acontecendo. O Zete foi encaminhado aqui para ser o parlamento que faz parte aqui da região de Votuporanga. Até o final do ano serão criados 42 parlamentos regionais, com reuniões mensais com proposta e discussões e alternativas de temas como educação, saúde, segurança, transporte, meio ambiente, entre outros, fazendo o que a atuação do vereador paulista seja muito mais valorizada e tenha uma melhor avaliação da população e da mídia local e regional. Conheçam algumas das vantagens de fazer parte dos parlamentos regionais. Primeiro, tratar de assuntos comuns com vereadores de municípios vizinhos. Segundo, buscar melhorias, investimento e atendimento nas principais demandas da população de seu município. Terceiro, contribuir para o desenvolvimento simultâneo da região e não somente de um município. Quarto, capacitação continuada através de cursos e encontros
que irão atender toda a região, evitando o gasto com transporte, hospedagem, alimentação, com muitos cursos somente na capital. Quinto, fortalecimento em nome da Câmara Municipal perante a sociedade, a mídia falada e escrita, tornando o poder legislativo um poder de fato e respeitado. Sexto, garantir a participação da sociedade civil na defesa dos interesses da sua comunidade e no seu desenvolvimento social, econômico e político da região. Sétimo, promover solidariedade e a compreensão regional em municípios para a empregabilidade, oferta de educação técnica e meio ambiente e outros. Oitavo, incentivar a modernização das câmaras municipais para que cada vez mais melhorar o atendimento à população que diz respeito à transparência pública. Por esse motivo, gostaríamos de contar com o apoio de todos os vereadores para essa grande reunião que vai acontecer no próximo dia 22 nessa Câmara. Eu acho isso muito importante, como já falei antes, estivemos hoje lá em Araraquara, na cidade de Araraquara, defendendo esses interesses dos prefeitos regionais que estarão lá, como já disse o presidente Sete, no próximo dia 21, em Brasília, buscando realmente o que precisa para se governar um município decentemente. Isso é de muita valia. E parabenizo você, Zé, mais uma vez, por essa grande iniciativa sua. O que eu tinha para dizer é só, e muito obrigado a todos. Boa noite. Com a palavra, o vereador Rafael Nixon. Vereador Rafael, um momento, por favor. Eu gostaria de pedir ao vice-presidente que assuma a presidência dessa casa. Não temos projeto hoje em votação. Eu tenho uma reunião que eu precisava pegar pelo menos no final dela e gostaria de pedir aos vereadores que me desse essa condição para mim me ausentar aqui. Nosso regimento nós consultamos e o nosso vice-presidente vai assumir e vai dar condição ao trabalho até o término. Muito obrigado. Eu não vou fazer isso, papai. Com a palavra, o vereador Rafael Nixon. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Gilberto. Em seu nome, quero cumprimentar os demais membros dessa mesa diretora, demais vereadores, nosso público presente e também os internautas que nos acompanham nesta sessão ordinária. Bom, nesse momento uso a tribuna. Semana passada eu estive na capital federal, em Brasília, onde eu fiz algumas solicitações destinadas a alguns deputados e também a alguns senadores da República. Em conversa na liderança do PSDB no Senado Federal, com o senador Aloysio Nunes Ferreira Filho, eu fiz um pedido para a construção de uma pista de skate. Esse pedido também já foi solicitado por outros vereadores dessa casa, mas também coloco o meu mandato à disposição para contribuir também nesta solicitação. Outro pedido foi endereçado também ao presidente estadual do meu partido, o deputado Duarte Nogueira, para a construção de um centro cultural na cidade, com uma biblioteca virtual, para ajudar nas atividades universitárias da nossa comunidade juvenil do município, que também é algo que vem de encontro com a necessidade da nossa população.
E eu estava atravessando ali os corredores do Congresso Nacional, no tapete verde, e por coincidência encontrei o deputado Jefferson Campos. Salvo engano, ele pertence ao PTB. E eu não sabia, tinha poucas informações a respeito dele, ele não me conhecia, perguntou de qual município eu era, me identifiquei que era do município de Valentim Gentil. Aí ele falou assim, nossa, Valentim Gentil. Inclusive, eu solicitei várias emendas parlamentares lá para o município, através de alguns ministérios, que o PTB tem algumas ligações junto ao governo da presidenta Dilma Rousseff, para liberação de recape asfáltico, em nome do prefeito Adilson Segura, que teve aquela confusão política lá, aquela pendência, né? Aquela disputa eleitoral, ele acabou não sendo reeleito, mas eu mandei essa emenda parlamentar em nome dele. E a Prefeitura Municipal divulgou no site que era uma conquista da prefeita Rosa. E o deputado falou assim para mim, Rafael, vai lá na tribuna e fala que se tiver alguém duvidando que o pedido foi do ex-prefeito Adilson Segura, que ligue aqui no meu gabinete que eu falo que o pedido foi dele, ele veio pessoalmente aqui no gabinete e despachei na frente dele, já para o Ministério, liberar esse recurso. Só não deu tempo, porque ele perdeu as eleições, a prefeita Rosa assumiu. Então a gente vê a carência e a fragilidade do governo que hoje está exercendo o poder executivo desta cidade. E digo mais, senhores vereadores, eu quero dizer, no quesito moral e ético, que se eu, como opositor, for fazer algum pedido para a excelentíssima senhora prefeita, ou para o seu marido, o Liberato, eu vou ter mais regalias do que vossas excelências que estiveram lá no palanque apoiando eles. Porque nós estamos vendo nesta Casa de Leis uma inversão de valores gigantes, muito grande. E há em mim, no meu âmago, enquanto ser humano, uma grande preocupação em relação aos princípios morais, que nós temos que zelar por eles. Assim como falou o vereador Isaac Caldeira, assim como falou o vereador Gilberto, então tem que ter honradez. O caso que o vereador Isaac trouxe aqui à tona, nesse plenário hoje, é algo que tem que ser refletido. Porque se fosse alguém da oposição, ou se fosse um empresário para pedir lá, para fazer o serviço de terraplanagem, ou se fosse até mesmo um vereador dessa casa, inclusive da oposição, eleito por palanque contrário, eu tenho certeza absoluta que a prefeita iria atender o pedido. Mas como se trata de alguém simples, alguém humilde, que talvez tenha pouca expressão econômica, o pedido não foi atendido. Então que fique atentados os nossos valores, os nossos costumes e a nossa insatisfação em relação ao que está acontecendo. Muito estranho isso. Olho isso com preocupação. Só fico contente por uma coisa, que pelo menos não estamos num regime militar. Mas se a democracia ela for desse jeito, o Brasil caminha por veredas escuras e por caminhos complicados. Porque a moralidade, ela tem que começar na municipalidade, ela tem que alcançar o Estado e isso emergir num fluido positivo para construirmos uma nação diferente de prosperidade. Quero terminar as minhas palavras com as palavras do saudoso candidato à presidência da República pelo PSB, o Eduardo Campos. Ele disse assim, não podemos desistir do Brasil. E as palavras que eu falo para os Valentim Gentilenses são essas. Não podemos desistir de Valentim Gentil. Eu fico envergonhado de ver algum puxa-saquismo, alguma bajulação, algo fora do comum, que envergonha o poder legislativo dessa cidade, que envergonha o caráter da dignidade humana. Mas eu fico ainda esperançoso e confiante que 2016 nós possamos reverter essa história para que nós possamos respirar brisas melhores. Era só essas as minhas palavras. Meu muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Sérgio. Primeiramente, agradecer pela primeira vez o nosso presidente, Gilbertinho. Parabéns, Gilberto. Que bom que você tivesse decidido primeiro, mas tá beleza, né? Vamos lá, vamos continuar na sessão. Agradecer aqui, em nome da presença do Rony, lá, nosso companheiro político está aqui, até dia 6 de presente, agradecer todo o público presente. E agradecer em especial ao vereador Zete, ao Gilbertinho, até o Chechito também estava naquele dia,
por causa do meu aniversário. Fiquei muito feliz. Foi um dos dias mais... Talvez é com poucas pequenas gestos, é com motivo. Talvez era um dia mais tumultuado da minha vida que eu estava passando. E simples gesto daquele bolo, você, as meninas, agradecer a todos. O Isaac não podia, o Gilvan também não podia. Mas obrigado, Zé. Você devagarzinho. Aquilo que eu achava que eu mais ia brigar na Câmara, você foi, de pequenininho foi indo, vamos lá. E dizer aqui que é lamentável o que acontece em nosso município. Quando eu disse lá atrás, bem lá atrás, tudo aquilo que eu previa que poderia acontecer, tudo aquilo está acontecendo. Então, que ficou bem claro que eu não estava errado. Que ficou bem claro que tudo aquilo que eu dizia tinha fundamento, que eu não estava falando da boca para fora porque eu era oposição. Tudo que o Gilbertinho disse, ele falou, se eu fosse um desses políticos que eu defendo, desses políticos que eu defendo de bem caráter, como o Isaac, hoje eu vejo falar muito do Isaac na rua, eu disse até brincando para a mulher, Isaac, que pena que quando chegar numa reta final da eleição, ele vai estar junto com o irmão, porque eu te admiro a força e a vontade que você defende a classe humilde. A força e a vontade que você defende. Mas que pena que quando chegar a reta da eleição, você vai estar do lado do seu irmão, e eu até te entendo, porque é sangue e a gente tem que ter. Mas se você falasse assim, pulso firme, eu sou candidato a qualquer coisa para subir, num momento tão rápido de 4 anos, você teria meu apoio pela sua dignidade e teu caráter, não tem vergonha de falar daquilo que acontece do seu próprio lá dentro da prefeitura. E dizer também que é de envergonhar aquilo que fizeram lá nas árvores da Chopilândia. Aquilo é uma vergonha, aquilo é uma destruição. Hoje você se passa na Chopilândia e você só vê aquele prédio abandonado, jogado, tudo à mercê. Você sobe a avenida e vê, lamentavelmente, as árvores podadas daquele jeito. Eu não culpo quem podou não, gente. Eu não culpo quem podou não. Eu culpo quem é que está administrando e quem mandou podar. Porque se aquilo aconteceu do jeito que está, foi porque lá atrás começaram a podar as nossas podas das árvores mal podadas. Foram lá atrás que mandaram. É para arrancar. E os funcionários da prefeitura têm a obrigação de catar com combustível e eles com a mão de obra. Então eu não culpo quem cortou não. Eu culpo quem mandou. Eles são funcionários, eles são pagos para ir lá cumprir. E eu disse para o moço, até da família dos catarinos, se rezem para que eu esteja dormindo para quando for arrancar essas árvores da praça. Porque se for preciso, o meu carro vai estar lá de baixo. Que é um absurdo vir falar que vai fazer uma reforma por causa de um banheiro que, no meu ponto de vista, foi feito no lugar errado, deveria ser feito na porta de casa de qualquer um, menos na porta da igreja, que não adianta vir falar que aquilo vai ficar limpo, que não vai ficar limpo. Então, Gilberto, eu sofri, vocês acompanharam, aqueles amigos mais próximos acompanharam, o tanto que eu sofri com a minha família, porque eu mantive minha dignidade, coloquei meu respeito, eu coloquei a família ladeira acima de qualquer 5 ou 10 mil reais que poderia fazer comigo. Vira para lá e vira para cá, e é hoje que a gente vê de muitos vereadores que aproveitam de uma situação de um salário de 800 reais. E dizer também para a terceira idade, para a nossa coordenadora da terceira idade, que continua lá mandando e desmandando, fazendo o que quer, e nós, 9 vereadores, somos um bando de banana. Isso foi falado da boca dela, não foi da minha, não. Quero ver o vereador, aqueles 9 bundão, vir tirar o daqui. Gente, que vergonha, que falta de respeito com os nós 9 vereadores. E eu não faço política em cima da terceira idade, que eu não vou lá ver como é que está andando, não. Eles vêm aqui queixar como é que está. Não sou eu que vou lá ver como é que está. Eles vêm aqui clamar. E 9 vereador, 9 Gilbertinho, 9 vereador Zé e Zé Carlos. Não consegue fazer nada, mais nada. Nós temos que abaixar a cabeça e escutar. Porque nós 9 vereador não conseguimos fazer nada contra a mulher mesmo. Nós 9 não vai conseguir resolver nada. Ah, mas só depende de um cara para mandar, para tirar. E esse cara eu acho que deve ter coisa a mais do que simplesmente uma coordenadora. E também dizer da nossa pista de skate, que eu recebi no meu Face, o Ronilson postou no meu Face, até parente do nosso presidente, a pista de skate. Foi feita em Votuporanga, aqui não acontece. Lá acontece, aqui não acontece. Gente, que vergonha. O Rafael foi atrás de recursos, o Zé foi lá. Eu também fui, sair daqui de lá preocupado. É só dar o lugar e o espaço para os meninos fazer. Que descaso. Isso é um descaso. O Isaac uma vez comentou nessa Câmara Municipal que ele não concordava com o disperso de DHU. Mas sabe que ele falou tão rápido, passou despercebido. E até eu, Isaac, eu falei, bom, deve estar leiloando casa lá por alguém que não está a casa vazia. Que vergonha. Nós não conseguimos fazer uma casinha de João de Barro. Mas nós temos coragem de ir lá despejar 6 famílias com criança, com uma senhora de idade, na cama, que
que ela pega a aposentadoria dela que ela tem para ir lá pagar o remédio e a fralda que ela usa. E nós 9, vereador, nós 9 novamente sobram, refletem e falam para nós: vocês não vão fazer nada, vão despejar. Daqui 2 meses, vocês vão ver, nós vamos ver, 3, 4 famílias despejadas da Emílio Pazini, nenhuma falta de dignidade e respeito de comunicar o mutuário daqui que poder acontecer. Quem liloou? Ninguém sabe. Eu garanto para você, pobre não foi. Pobre não foi que liloou. Mas nós não conseguimos fazer uma casa de chão de barro. Mas nós conseguimos tirar o povo de lá sem ninguém saber. Isso, eu passei por isso, eu sei como é que é difícil. E então, sem comentários sobre isso. Os funcionários públicos conseguiram um aumento, sim, lá os motoristas. Mas se não fosse eles bater o pé e falar: vamos parar, nada daquilo tinha acontecido. E isso eu discuti lá atrás, hein? Era simplesmente uma reunião com a prefeita que fizesse lá com os meninos. Meu Deus do céu. Então, paro e digo: eu sou oposição sim, vou manter minha postura sim, o que for certo eu vou aprovar, o que não for certo eu não vou aprovar. Esses números que o Zete acabou de ler são nada mais, esses montes de números que ele disse, a partir do ano que vem vai se gastar quase 3 milhões de reais por mês no nosso município. 3 milhões. Hoje até o Zete brincando falou: Sérgio, a metade é para os funcionários públicos. Mesmo assim sobra 15 milhões. Eu garanto para vocês, eu não tenho nenhum pasto alugado com um monte de gado, não. Eu não tenho casa em Mira Estrela fazendo mansão. Eu não tenho lote lá em Barretos construindo um prédio. Eu não tenho dinheiro com a agiota entregada bem guardada aí, não. Para onde vai? Ninguém se sabe. Aqui nós viramos uma cidade sem lei. Outro porque não viu, outro porque não manda, outro porque não sabe, outro porque não tem esporte, outro porque a terceira idade. Há uma mãe chorando no setor social porque não sabia o que fazia com o filho, que soltava lá o filho no setor social, sem ter uma inclusão social, sem ter um professor para pegar aqueles meninos. Vem cá, vamos sentar, vamos ver o que a gente faz. É simplesmente pegar e soltar 58 moleques naquele setor social e lá deixar, e lá abandonar. E lá que fica, lá que se vira, lá que se cuida. A nossa escola Cícero Bert não tem, gente, pelo amor de Deus. Nós vereadores, isso que eu falo, temos que colocar um segurança igual tinha antigamente. Eu não tenho condições de pagar uma escola para o meu filho, nem para minha filha. Quantos pais não têm? Custa fazer isso um funcionário, de R$ 1.200. Eu garanto para você que é de combustível que um assessor usa no mês. É uma vergonha saber que isso acontece no nosso município. Fizemos 4 vereadores a indicação para que se conseguisse o lugar para ONG, para os animais. Cadê a resposta? Sabe quando nós vamos receber? Eu vou até falar para os meninos. Nunca nós vamos receber resposta. Do simples lugar, de um lugar para que se coloque esses animais. Um lugar, mais nada. Conseguiram lá ração, conseguiram castração, conseguiram a doação para fazer isso, mas um lugar a prefeitura não vai dar. Pegamos casos, inúmeros casos na Santa Casa, que isso nem comenta. Porque hoje se tem o sistema, se colhe o exame pelo SUS aqui, é só você pegar o computador, clicar Santa Casa, imprimir o exame e entregar no mesmo dia. Mas não, daqui 10, 15 dias a senhora vem buscar. Passa 10, 15 dias, a família vai buscar. Depois demora 30 dias, o médico está de férias, o outro porque está não sei aonde. Não dá, é o mês que vem. Voltaram-se os tempos das filas nos nossos postos de saúde por causa de um pediatra. E olha lá, quando tem ele tem que ir para pronto-socorro, porque lá não tem para suprir. Pelo amor de Deus, será que eu que vejo demais? Ou será que é porque eu quero ver? Não pode ser isso. Não tem como. Se recapear a cidade, eu vou até verificar depois quantos milhões foi gasto para recapear uma rua assim, 4 não. Uma rua assim, 4 não. Assistência social não dá a mínima. Ainda se fala: o Sérgio é bocudo, o Sérgio é isso, o Sérgio é aquilo. Eu posso perder tudo que eu tenho, tudo. Mas eu não perco e continuo dizendo a minha dignidade, o meu caráter e meu respeito. E parabéns, Isaac. Eu queria que você chegasse daqui 2 anos, de fundo do coração, você batisse no peito e falava: eu que vou administrar, eu que vou fazer, eu que vou defender a classe pobre. Mas vamos até lá. Um abraço a todos, que fiquem com Deus. Com a palavra, o vereador Zete Maranini. Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas,
senhores internautas, público presente, nesse momento eu gostaria de dizer que já que o nosso Gilberto, vice-presidente, tomou o lugar na mesa de presidente, gostaria também que o senhor tivesse o salário aumentado esse mês. É bom, é bom. Bem, gostaria de iniciar minhas palavras aqui. Esse mês de agosto, mês do cachorro louco, fez aniversário o Sérgio, o Gilvan e o vereador aqui também. Então, Sérgio, aquela festa lá foi para nós três, tá bom? Parabéns a todos vocês, que Deus dê muita saúde, muita felicidade e que vocês tenham um caminho brilhante aí pela frente na política, que é tão complicada e cheia de divergências, né? Mas temos que respeitar a opinião de cada um de nós, né? Cada um tem sua opinião, então nós temos que respeitar e às vezes usar o debate mais com inteligência, com categoria, e é isso que vale. Gostaria de parabenizar, nós tivemos aí o término do 4º campeonato das indústrias realizado pela Associação Comercial e Industrial de Valentim Gentil, e eu gostaria de parabenizar aqui o presidente Luiz, né? E também o Hilário. O Hilário é um funcionário de primeira, né? A gente costuma dizer assim, é um menino que corre atrás e a Associação Comercial de Valentim Gentil realmente deve muito ao Hilário. Então, parabenizar o Hilário, moleque esforçado e que merece todo o nosso respeito. Hoje, eu tive em Araraquara, e o Gilvan foi comigo, numa reunião elaborada por 10 entidades voltadas ao governo do Estado de São Paulo. E confesso, Gilvan, que fiquei muito preocupado com a situação que vimos lá hoje. Os prefeitos estão desesperados. Quando a gente ouve falar do prefeito da cidade, às vezes muita gente duvida. Mas quando você participa de uma reunião que está lá uma grande quantidade de prefeitos, você vê que nós estamos vivenciando uma época difícil para se administrar. Confesso aos senhores que eu fiquei preocupado com o debate que teve lá hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder a fé e a esperança. Hoje, o município está sendo sobrecarregado com coisas que o governo tomava conta. Como, por exemplo, parece que estamos vindo agora, para os prefeitos tomar conta, por exemplo, da parte da energia da cidade. Hoje, me parece, a gente tem que entrar mais a fundo, mas detalhar melhor esse item, me parece que agora a iluminação pública tem que ser mantida pela prefeitura. SUSEM, parece que a SUSEM também, que era algo que o governo, hoje, o município tem que cuidar. Então você vê, vai elevando os custos para o município. E a gente sabe das dificuldades que os prefeitos estão tendo. Por isso que a participação nas reuniões, elas são importantes. Mas um detalhe me chamou muita atenção dentro do debate que o Gilberto fez aqui, principalmente no seu debate. Há 10 dias atrás, aproximadamente, eu estive numa reunião em São José do Rio Preto, das quais estavam lá 10 entidades. Foi marcado para Araraquara uma reunião o mais rápido possível. Mas essa reunião, ela não é uma reunião para atingir governo estadual, governo federal. É uma reunião municipalista, que os prefeitos estão fazendo para eles
ela não tem o objetivo de denegrir a imagem de nenhum político que está trabalhando agora na campanha. É um movimento importante dos prefeitos para conseguir as coisas. Mas o que me chamou a atenção, senhores vereadores, foi que nesse espaço de tempo em que a AMA, Associação dos Municípios da Araraquarense, que puxou todo esse movimento, hoje, nenhuma pressão vinda do governo federal e também do governo estadual, eles que puxou todo o movimento, hoje chegou em Araraquara, estava lá apenas 2 entidades. E as 10 que estavam em Rio Preto fizeram um compromisso de estar em Araraquara, todas juntas de mão dadas. Aí, senhor presidente, aquilo que o senhor disse venha a calhar com a coisa. De repente, os presidentes das associações não foram naquilo que eles tinham combinado em uma reunião com 100 prefeitos. Então eu chego à conclusão de que é complicado. As pessoas ponharam na cabeça que era algo que estava sendo realizado por causa do período eleitoral. Ora, é um movimento municipalista. Tanto é que a reivindicação dos prefeitos, o Senado já aprovou 1% do FPM para o ano de 2015 e mais 1% do FPM para 2016. Mas a luta dos prefeitos agora é para uma parcela do 14º do FPM para este ano, o que iria ajudar muito as prefeituras. E aí a gente vê das 10 entidades, apenas a MOP e aqui o prefeito de Araraquara é o presidente que estava lá, que eu não me lembro o nome dela. Então, eu fiquei preocupado, porque senti que todos aqueles que fizeram parte da primeira reunião e que assumiram compromisso assinado, de repente, sumiu. Que Brasil é esse? Aonde estamos chegando? Eu não sei em quem confiar mais em política. Eu estou indo para 32 anos. E falei, não sei se estava o Isaac lá, o Rafael, eu não me lembro quem estava, quando eu fui bem enfático na posição minha. Eu estou indo agora, completando 32 anos, sem parar, participando da política de Valentim Gentil. E confesso para vocês, que a cada ano que passa, fico mais preocupado. Então, espero que os candidatos dessa campanha 2014, a presidente, a governador, espero que Deus ilumine muito a cabeça deles, para que tente, pelo menos, acertar um pouco a situação dos prefeitos, dos municípios, que a gente sente na reunião que não está fácil. E eu não sei se lá na frente o que vai acontecer, como é que vai ser, se vai até ter candidato para enfrentar as coisas. Porque a dificuldade para se fazer uma campanha eleitoral está aí. Para se ganhar para deputado, para se ganhar para prefeito e para vereador, nós sabemos das dificuldades que nós temos que enfrentar. E esse detalhe eu tenho que passar para vocês. Comentei na reunião do parlamento aquele dia, Isaac, que depois de 30 anos na política, eu vi a UVESP movimentar alguma coisa interessante. Esse parlamento está sendo criado para que os munícipes, para que a população das cidades respeitem mais o nome vereador. A gente é tratado, tem hora, como um lixo. Mas queira ou não queira, se nós não estivermos aqui, como é que faz? O parlamento, ele vem para fazer as pessoas entender que o vereador tem que ser respeitado,
que o vereador também é autoridade. Isto que você falou, Isaac, a respeito do fiscal. Nós temos que unir aqui e mostrar que aqui está a força. É através daqui que o executivo vai administrar. Então, gostaria muito que vocês, na sexta-feira, estivessem aqui na nossa reunião. É o que eu tinha a dizer. Uma boa noite e muito obrigado. Senhor presidente, não há mais vereador inscrito. Pode usar aí. Passemos à ordem do dia. Verificada a existência de quórum regimental, passamos à deliberação da matéria constante na pauta da ordem do dia. Item 1, ata da sessão anterior. Solicito ao primeiro secretário proceda à leitura da ata da sessão anterior. Eu gostaria que fosse dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Vereador José Carlos Espinosa pediu a dispensa da leitura da ata da sessão anterior e, portanto, coloco o pedido em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Havendo a concordância de todos, está em votação a ata da sessão anterior. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. A ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, solicito aos nobres vereadores que se levantem. Dando graças a Deus, declaro encerrada a presente sessão. Amém.